Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Convosco, Ele está no meio de nós. proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmolas? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus? Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse e não escutastes, porque quereis ouvir de novo. Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram, dizendo: Tu sim és discípulos dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Espantoso, por não sabeis de onde ele é. No entanto, ele abriu-me os olhos.
Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e está nos ensinando? E expulsaram da comunidade. Jesus soube que os tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e disseram: Porventura, também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos ao Senhor nessa graça, nesta hora, que Ele abra nossos olhos. Os olhos do coração, os olhos da alma, os olhos espirituais, para que nós enxerguemos o Senhor. Nós tivemos aqui um problema técnico na TV, né? Saímos do ar, um pouco do ar, mas já retornamos, não foi? Estamos de volta, graças a Deus, voltamos. Então, bem-vindo mais uma vez. Deve ficar assim preocupado, né? Nossa, perdi, né? Não, você chegou, conseguimos fazer o Evangelho. Depois você pega a vigiliar e faz as leituras em casa, né? Onde você está, em casa mesmo, para você não ficar com peso na consciência. Isso acontece, né? Acontece, problemas técnicos, televisão, mas o mais importante é que nós voltamos para a nossa missa. Nós estamos no 4º domingo da Quaresma, também chamado Domingo da Alegria. Eu quero fazer com vocês esse caminho. Lembrar desde a quarta-feira de cinza, no começo da nossa Quaresma, daquela palavra que nós vimos quando colocou sobre nós assim, que falava assim: convertei-vos e crer no Evangelho. Começamos a dar um caminho de espiritualidade da Quaresma, penitência. Então, nesse tempo quaresmal, nós somos convidados a viver 3 dimensões para viver uma Quaresma, que é a oração, né, a penitência e a esmola. Então, esses 3 pilares foi nos conduzindo até o domingo de hoje. Logo depois da quarta-feira, nós fomos com Jesus. Jesus foi impulsionado pelo Espírito ao deserto. E a palavra de Deus vai dizer que ele ficou ali durante 40 dias, se preparando para a missão que ele ia exercer, que o Pai mandou. Só que chegando ao final daquela quarentela, né? 40 dias, Quaresma, né? Então, quando é Quaresma? Jesus começou a sua mandada e começou a ter algumas necessidades. Fome. E ali apareceu, né? A voz sedutora do mal. Para que Jesus humano, estou falando que Jesus humano, o homem, tirasse o olhar daquilo que ele foi chamado. Jesus desce do monte das tentações e ele vai no domingo seguinte com os discípulos, Tiago, Pedro e João, para o monte da transfiguração. E lá Jesus se revela aos discípulos aquilo que vai acontecer com ele, que é sua paixão, sua morte. Só que Pedro acha tão bom ficar ali no monte, que ele quer armar 3 tendas ali, uma para Moisés, Elias, outra para Jesus, para ficar ali. Jesus fala: não, vamos descer e vamos até o povo que precisa. É muito bom estar no monte, né, gente? Quem não quer ficar no monte? Monte é lugar de encontro, lugar de presença, né, lugar de divindade. Todas as vezes que você vê na Bíblia a palavra vamos, saiba, viu? É lugar de encontro. Deus fala conosco no monte. E o monte que nós hoje escutamos o Senhor aqui, é o altar, onde Deus se revela para nós. Em toda a Eucaristia, Deus vem ao nosso encontro para falar conosco.
Saímos do Monte da Transfiguração domingo passado. Jesus vai caminhando, de repente chega em Samaria, uma cidade de pessoas totalmente excluídas. A Samaria é um lugar de pessoas que vêm de vários lugares, regiões ali fizeram aquela civilização. É um povo sem identidade. Ou seja, os judeus não falaram com eles por causa disso. Aquela mulher, a palavra diz, meio-dia, eu cheguei naquele poço de Jacó, naquele poço ali, e pede água, enquanto aquela mulher. Então aquela mulher sai meio-dia para pegar água, imagina aquele sol. Um sol quente, né? Deserto é lugar de sol escaldante. Até a nossa cabeça ferve, né? Como diz o nordestino, miolo. Cozinha, né, Juliana? Quando a gente cozinha naquele sol. Mas meio-dia, com o povo do Nordeste, no pingo do meio-dia, essa mulher vai buscar água. Por que ela vai ali nesse meio-dia? Porque ela é uma mulher pecadora. Ela não é bem vista pela sociedade daquele local. Só que naquele dia, naquele lugar, naquele poço, aquele lugar de encontro, também, ela se encontra com aquele que vai dar a ela a verdadeira água. A água da vida, né? E ali, aquela mulher, naquele poço, lugar daquele encontro com o Senhor, ela começa a falar para o Senhor da sua história. Jesus não perguntou a ela da sua casa, não perguntou, né, a sua origem, não perguntou. Jesus falou que foi conversando com ela, e aos poucos ela foi se dizendo para ele, mas como é que o Senhor pede algo a mim, que sou uma samaritana? Outra coisa, como é que você vai pegar água no poço, não tem balde? Jesus respeitou aquela mulher. Jesus respeita a sua história. De repente você está aí do outro lado, se achando o pior pecador da face da terra. Jesus respeita a sua história. Ele não invade a nossa vida. Ele vem ao encontro do nosso poço, das nossas carências, necessidades, muitas vezes nossas fraquezas. Ele vem. E ali acontece esse diálogo. E Jesus percebeu que aquela mulher, ela não era amada. E perguntou para o esposo dela, cadê o seu esposo? Ela falou, não tenho esposo não. E realmente é verdade. Você já teve outros maridos, e portanto nenhum é seu. Mas diante de você, né? Claro, quem falou isso inconsciente para ela. Diante de você está aquele que vai dar a você toda a graça de vencer as suas carências, que sou eu. E aquela mulher se sente amada. Quando nós nos encontramos com o Senhor, acontece isso. Nós nos sentimos amados pelo Senhor, valorizados pelo Senhor. O olhar de Deus é um olhar tão penetrante na nossa alma, que é um olhar que traz para nós luz. É esse olhar do nosso Senhor. Então esse olhar de Jesus, que olha para mim, olha para você que está aí, nos leva também a olhar as coisas com o olhar de Deus. Olhar as realidades do mundo com o olhar de Deus. Então, como é que Deus vê essa realidade? Aí existe esse sentimento de compaixão, né? O que é compaixão? É se colocar no lugar do outro, se compadecer. E aquela mulher tem a experiência com Jesus profunda, e ela vai anunciar para os seus irmãos da Samaria que encontrou alguém que falou da sua alma, da sua vida. E aquelas pessoas vão ao encontro de Jesus e permanece e fala para aquela mulher, nós acreditamos porque nós fizemos a experiência. Jesus sai daquele encontro com a mulher, Jesus chega, que é o quarto domingo, que é o de hoje, o domingo da alegria. E nesse domingo da alegria, nós vamos perceber alguns sinais já, que vai iniciar a Páscoa, que já está se aproximando, né? E é como se fosse um oásis encontrado no deserto, ou uma luz no fim do túnel. Olha que imagem linda essa imagem que faz hoje para nós. Imagina você num deserto, aquele deserto, às vezes deserto espiritual, às vezes deserto conjugal. Existe vários tipos de deserto, às vezes deserto na vida profissional, na saúde. Né? Tudo que está acontecendo a nível de mundo, né? De nação, esse deserto, onde as pessoas estão no celular o tempo todo ali, vendo a notícia que está acontecendo, né? Contando.
As pessoas usando máscara, né? Que eu até brinquei com algumas pessoas. Por que você está usando essa máscara, meu querido? Você não está doente? É para enfeite? Ou o sonho que você tinha ser Michael Jackson? Então, se tinha um sonho, agora está se realizando, né? Fazendo selfie com a máscara. Vai ao supermercado, que não pode ir ao supermercado, agora está indo no supermercado, não, desobediência. Fica lá no celular. Né? Então, esse tempo que está vivendo, as pessoas com muito medo de calma teu coração, alma, aquieta-te. O Senhor é a tua luz. A Páscoa está chegando. Se acalme. Aprenda a obedecer, só isso. O oásis do deserto. De repente, nesse deserto, a gente começa a ver, tem algumas alucinações. Pensa que é real e não é real. Cuidado com as fake news, que são alucinações. Você fica lá, né, mandando para o outro aqueles vídeos mentirosos. Cuidado também, porque nesse deserto você pode se confundir. Então, nesse deserto, é um oásis que Deus nos mostra hoje. A luz é o tema principal deste domingo. Deus hoje quer nos dar essa luz. E essa luz tem um nome. A luz chama-se Jesus. A luz que ilumina a nossa inteligência. Para enxergarmos a realidade com os olhos de Deus. Foi nesse sobre isso. Com o olhar com os olhos de Deus. E não fazer julgamentos precipitados. Cuidado com o tipo de julgamento que você vai se precipitando. Que você pode morrer. A pressão pode subir. O colesterol pode subir. Você começa a pensar que está com sinais da doença, né? Cuidado. Cuidado. Cuidado com os profetas do Apocalipse desse tempo. Porque é tanta gente profetizando agora, né? Engraçado. Que até a palavra de Deus o povo está usando para profetizar. Por favor, gente. Menos. E coloca nos Instagram da vida, coloca nas redes sociais, passagem bíblica, é castigo de Deus. Quem falou que é castigo de Deus? Tem nada a ver isso aí. Então, essa luz, para iluminar a inteligência, para vermos a realidade com os olhos de Deus, a luz da qual renascemos pelo batismo, está lá no período de hoje, que nos faz agir com bondade, justiça e verdade. A luz trazida por Jesus é uma luz que dissipa as trevas das nossas cegueiras. O que é que tem deixado você cego? Tantas coisas. O medo, a insegurança, a indiferença. Eu falei assim, nossa, hein? Nós nunca ouvimos na nossa vida assim, fica em casa. E agora estamos ouvindo, né? Fica em casa. Olha, gente. Fica em casa para você não morrer e nem contaminar o outro. Estou com 20, 40 e tantos anos na Cacuna, por Nordeste diz. Nunca ouvi isso. Alguém mandar eu ficar em casa. Tomou um sonho de, quero tanto descansar. Meu Deus, a minha caminha fofinha. Como é bom ficar debaixo do lençol. Não tenho tempo. Agora fica em casa. Não é? Aproveite, fica em casa. Vai fazer o que na rua, você que é idoso? Idoso, por favor. Se comporte, dê exemplo para mais novos. Fique em casa. Aí vai, as pessoas colocando ouvir na televisão. As pessoas colocando na rua carro de som para mandar o povo ficar em casa. Falei, gente. A cegueira da desobediência. Está cego. Aí os padres vêm nas redes sociais, fica em casa. Porque você ficando em casa, você não vai ocupar o espaço daquele que fica doente. Você vai ajudar as equipes médicas, vai ajudar tantas coisas. Então, se você desobedece, você fica cego. E a luz que é Jesus não vai conseguir entrar no que você não quer. Aqueles homens estavam cegos, aqueles judeus e fariseus. Porque viu aquele milagre daquele homem que era cego de nascença. Jesus fez uma caridade para aquele homem. Estava ali há tantos anos cego, Jesus foi lá, curou aquele homem, e aquele homem começou a divulgar, né? Quem não divulga que é bom? E aqueles homens queriam, porque queriam julgar cegos. Como é que um pecador, que nem você, e eu não? Cegos. Então, vamos fazer esse caminho.
Na liturgia de hoje também, lá no livro, na leitura de hoje, vai falar da escolha de Davi. Davi é escolhido por Deus. Samuel mostra o processo da escolha de Davi. Davi é escolhido rei, ungido, só que a princípio não ia ser Davi. Davi chegou depois, na casa do seu pai, estava no campo. O que Deus quer falar para nós hoje nessa leitura? Deus não olha você pela aparência. Deus não escolhe ninguém para aparência. Deus escolhe aquele que Ele quer. Escolheu Davi. E ungiu Davi para ser o rei de Israel. Meu querido, minha querida, não olhes para a sua aparência, nem para a sua estatura, sentindo-se o pior de todos. O escolhido é Deus que escolhe. O escolhido nem sempre está presente. Sempre vai ser o menor, porque Deus olha para nós com o olhar do coração. É isso que acontece com o combatente, né? Estamos terminando o campanha de combatente na oração. Deus escolhe o combatente que Ele quer. Se Ele sabe que aquela pessoa não tem capacidade de ser combatente, vai negar no meio do caminho, vai chamar essa pessoa? Para quê? Tem medo de tudo, tem medo até de uma barata, né? Tem medo até de gato preto. Como é que vai combater, gente? Morre antes? Então para que serve? Então fé é isso. Fé é se lançar, correr atrás, pedir a Nossa Senhora graça de fazer a vontade dEle. Essa leitura de hoje, né, que é lá da carta de São Paulo aos Efésios, vai dizer para nós hoje que o fruto da luz chama-se bondade. Se eu estou na luz, eu sou uma pessoa boa. Se eu não estou na luz, quais serão meus frutos? De maldade. Aí você se pergunta a você mesmo, quais são os frutos que eu tenho dado? Por isso que eu estou achando assim, não é que eu estou achando bom, viu, gente? Não estou falando isso. Mas agora é tempo de você, na sua casa ali, se reconciliar com os seus. Ou se reconcilia ou se reconcilia. Quero ver agora os gatos ficar se unhando. Na casa somos 10 padres, na nossa casa, né? Nossa casa é uma festa. Todo mundo diferente. Quando já vamos brincando em casa no final, nossa, gente, nós somos aqui em casa todos diferentes, né? Cada um de uma cultura diferente, um modo de pensar diferente, a linguagem diferente. A gente não pode fazer a missa para o público, por causa do contato. A missa assim, né? Sem público mesmo. Estamos aqui igual um monte de gatinhos, mas somos tão felizes, né? Tão felizes. E foi, é bom até, a gente pode até brigar aqui um pouquinho. Vamos brigar um pouquinho aqui em casa hoje, gente? Vamos brigar. É bom brigar de vez em quando, né? Parecer com você também. Então agora tem que fazer isso, gente. Deixar que a luz do céu possa entrar, para que você possa fazer uma experiência, descobrir que o outro na sua casa é um tesouro. Na sua casa tem pessoas valiosíssimas, só que você foge dessa pessoa. Porque o outro me confronta e eu preciso mudar. Uma vez estava lendo um livro de um monge, chamado O Ritmo dos Monges. Aí o monge dizia assim, um monge bem velhinho já, falava assim, olha, eu pensei muitas vezes em deixar o mosteiro. Muitas vezes deixar a vida comunitária. Mas quando eu chegar na minha cela, eu ficava pensando assim, se eu deixar o mosteiro, eu não vou me santificar, eu não vou ser santo. Porque o mundo não corrige as pessoas. E aqui eu sou corrigido. Então a correção nos torna santo. Então aproveite nesse tempo de quarentena para você se reconciliar com os seus, fazer festa, fazer, né? Os frutos da luz, vai dizer Paulo aos Efésios, chama-se bondade, justiça e verdade. Onde não está a verdade, aí não tem luz. Não adianta se fantasiar, colocar sua maquiagem, né? Fazer sua selfie lá no Instagram, na sua rede social, colocar um fundo falso se você está no quintal da sua casa, cheio de mato. Não adianta. É a verdade, gente. Então, qual é a nossa verdade? Já passamos pelo deserto, já passamos pela transfiguração, já passamos pelo poço, agora estamos
no homem que Jesus pegou a lama, cuspiu lá, impousou, que como estava cego, que não voltou a enxergar. Mas por que voltou a enxergar? A verdade, ele foi expulso daquela comunidade. Porque Jesus nos leva a fazer escolhas. A escolher. Não dá. Para ficar culpando um, culpando o outro, culpando A, culpando B, culpando Y. Não dá, gente. É escolha. Nós somos homens e mulheres de Deus. E quem é de Deus traz o semblante da alegria. Né? Aquela pessoa, claro que passa por sofrimento, por tribulações, mas tribulações não são a razão da minha vida, porque Jesus Cristo é o meu Senhor. Ele é o Senhor. Não adianta sapatear, espernear. Ele é o Senhor, gente. Não adianta. Ele é o Senhor. Né? E eu fico assim pensando nesse tempo, nós estamos passando por essa muito difícil no mundo, pelos irmãos dos hospitais, pelos irmãos de rua, que não tem casa para morar, para se esconder, não tem casa para ficar, os albergues fecharam, né, para não contaminar quem está cuidando deles ali. E você tem casa e não quer ficar na sua casa, desobedecendo. Então está cego. O evangelho de hoje, da cura do cego de nascença, mostra que Deus nos resgata da lama dos nossos pecados. E nos propõe, queridos, a uma vida nova, uma vida transformada. Deus transforma tudo em nossa vida, porque onde Deus chega, tudo se torna novo. Jesus suscita em nós nesse tempo uma vida nova. Tudo que é velho passou. O velho traz desespero. Se você está desesperado, aí querendo, é porque você está na vida velha. Desculpa falar isso para você, viu? Desculpe, você que reza tanto. Você que é de missa diária, né? De tanta coisa que você faz, está desesperado, é porque você está na vida velha. Então busquemos nesse tempo, fazer esse caminho, né, de Páscoa, para chegar na Páscoa do Senhor, a gente possa cantar no sábado da Vigília Pascal, aleluia, solenemente. Esse ano vai ser sem público, mas você vai estar aí, né? Firme, na sua casinha, obediente, escutando a palavra de Deus, com a sua família, vivendo aí a sua fé, né? Pode tremer, pode cair do céu canivete, mas você permanecer aí, não vai? Permaneça firme. Não faça como fez a mulher de Ló, que olhou para trás e viu o quê? Estátua de sal, porque desobedeceu. Então, quem desobedece não consegue alcançar a graça. Não consegue alcançar no grande presente que Deus tem para nós. Então, por favor, vamos ficar nesse tempo de quarentena, rezando, obedecendo ao Senhor, sendo fiel a Jesus, sem desespero. Quero pedir ajuda para o favor que me ajude a cantar uma música do Espírito, para a gente rezar, Ju, uma música do Espírito Santo. Que nós possamos pedir a Espírito Santo que dê essa graça para nós, de sermos homens e mulheres de discernimento. Porque o discernimento é um dom do Espírito. É o Espírito Santo que vai nos capacitando, que vai nos levando à intimidade com o Senhor. É o Espírito Santo que é o dom do Pai. Alguns padres vão dizer que o Espírito Santo é o beijo do Pai. Então Deus está nos beijando. Então Deus sopra sobre nós nesta hora o Espírito Santo, para que tudo aquilo que em nós está velho, toda a cegueira, nos relacionamentos, no perdão, na alegria de ser cristão, que agora o Espírito Santo possa soprar e tirar nós tudo aquilo que não é nosso. Você que ainda está lá na tentação, sai de lá. Vem para cá. Cantemos juntos. Você que está em casa, cante conosco, fique de pé. Ergue teus braços, porque nós somos uma igreja viva, vibrante. Cantemos. Eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito Santo. Vai cantando, pedindo essa graça para você, para sua casa, para sua família, peça. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder
transformador de Deus. Ele já nos prometeu: quem pedir receberá. Por isso hoje eu não canso de clamar. Vem Espírito Santo, visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito Santo, canta. vem Espírito Santo, visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. solta a sua voz e Vem peça graça para Espírito de você amor. nesse tempo quaresmal. É tempo de penitência, é tempo de esperança, Vem é tempo de Espírito conversão. amor. É tempo de voltar para o Senhor, porque o Senhor nos quer trazer Vem de volta para Espírito de Ele. amor. Ele quer ser o centro das nossas vidas, tanta coisa que a gente tirado isso do nosso Espírito de coração. amor. Por isso, vem Espírito de amor, vem sobre meu Vem coração, sobre a minha Espírito de vida. amor. Obrigado, Senhor. Vem Obrigado, Espírito de Jesus. amor. Obrigado, Pai, pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Obrigado pela nossa igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias. Te louvo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tudo na nossa vida tem um tempo. Te dou graças. E agora é tempo, Jesus, de ficar contigo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.